esse modelo, eu vou usar um fio de malha. Eu vou usar esse fio de malha da Fisher, de 25 milímetros de espessura. Eu vou usar um pouquinho mais de um rolo. Então, eu tô com 2 rolos aqui. Vai dar mais ou menos um rolo e meio. E eu vou usar esse na cor bege. Vou trabalhar com uma agulha de 7 milímetros para esse fio, tá? Nós vamos iniciar fazendo uma base oval. E eu vou fazer um total aqui de 15 correntinhas. Então, aqui eu vou deixar o fiozinho mais curto para frente, o fio do rolo para trás. Eu vou colocar a agulha em cima do fio e eu vou dar 2 voltas com a agulha no fio. 1 e 2. Eu vou laçar o fio e eu vou passar por dentro dessa argolinha que está na minha agulha. Então, aqui eu fiz o meu nozinho inicial e fiz a minha primeira correntinha. Em seguida, eu vou fazendo correntinhas aqui, sempre laçando e passando por dentro da argola que está na agulha. Dessa forma aqui. E eu vou fazendo até completar 15 correntinhas. Fiz as 15 correntinhas, eu vou pular a primeira correntinha e vou colocar a agulha na segunda. Eu vou laçar o fio, trago pra cima, fico com 2 laçadas na agulha. Laço novamente, passo por dentro dessas 2 laçadas. Esse daqui é o ponto baixo. E a gente vai fazer a carreira inteirinha dessa forma com pontos baixos. Então, eu venho aqui na minha segunda correntinha, eu laço o fio, trago pra cima, laço e passo por dentro. Venho na próxima correntinha, laço, trago pra cima, laço e passo por dentro. Então, se eu fiz aqui 15 correntinhas, agora eu vou fazer um total de 14 pontos baixos. Fiz aqui os 14 pontos baixos até o último ponto. Aqui no último ponto, a gente vai virar para trabalhar essa parte de baixo aqui da base. Então, para fazer isso, eu vou fazer um total de 3 pontos colocando a agulha no mesmo lugar. Como eu já tenho um feito aqui no último ponto, eu vou colocar a agulha no mesmo lugar e eu vou fazer mais 2. E aí, a gente completa os 3 juntos. Fez os 3 juntos, ele já faz uma curvinha pra gente partir aqui pra carreira de cima. E aqui em cima, a gente torna a fazer os mesmos pontos baixos que a gente fez aqui embaixo. Então, eu vou colocar a agulha no meu próximo ponto aqui. Olha como que fica aqui, ó. Entre um ponto e outro, eu tenho correntinhas. Então, eu coloco a agulha de forma que a correntinha fique em cima da agulha, tá vendo? E aí, eu tenho um fiozinho mais curto aqui. Eu já deixo ele bem na lateral aqui do trabalho, em cima da agulha, porque a gente já vai arrematando esse fio. Eu laço o fio do rolo, trago pra cima, laço e faço ponto baixo. Venho no próximo ponto e vou fazendo ponto baixo. E olha como esse fiozinho mais curto, ele já fica escondido aqui, ó. Tá? E aqui eu vou colocando um ponto para cada ponto. E aí, quando a gente chega aqui no finalzinho, eu vou fazer o meu último ponto, tá? E eu não tenho mais ponto aqui para colocar agulha. Só que esse último ponto, ele tem que ficar arredondado igual esse outro lado aqui. E para ficar arredondado, a gente tem que colocar 3 juntos. Então, eu tenho aqui o último que eu fiz, eu tenho mais um que foi feito na carreira de baixo, que completa 2. Então, eu vou fazer o terceiro aqui. Então, completou 3, e aí a gente vai fechar essa carreira. Para fechar a carreira, eu vou localizar o meu primeiro ponto baixo que eu tenho aqui desse lado. E o meu primeiro ponto baixo, ele tá bem visível aqui, olha, eu tenho aqui uma espécie de um V, tá vendo? Uma perninha de um lado, uma perninha de outro e uma correntinha em cima. Esse aqui é o meu primeiro ponto baixo. Então, eu vou fazer um ponto baixíssimo para fechar. Ponto baixíssimo é quando a gente tá com a laçada na agulha, eu vou colocar embaixo dessa correntinha, desse meu ponto baixo, eu vou laçar o fio e eu vou passar por baixo da correntinha e por dentro da laçada que está na minha agulha. Esse é o ponto baixíssimo. Então, eu fechei aqui essa minha primeira carreira da base. E agora,
o que eu vou fazer é partir para a segunda carreira. Para partir para a segunda carreira, eu faço aqui uma correntinha de subida, eu venho aqui no meu próximo ponto. Olha, essa correntinha de subida, ela equivale a esse ponto aqui. Então, o meu próximo ponto é esse do lado. E é aqui que eu vou colocar a agulha. E eu vou fazendo ponto baixo, tá? Igualzinho a gente fez na carreira de baixo. Eu vou contornar todinha essa base dessa forma. E quando chegar aqui nas laterais, a gente também vai precisar fazer aumentos para poder fazer essa curva. Olha, eu estou chegando aqui na curva, tá vendo? Eu parei nesse último ponto e no próximo eu já tenho aqueles 3 pontos juntos. Então, aqui vai iniciar os meus aumentos. Para cada um desses 3 juntos, eu vou colocar 2 pontos. Então, eu já venho aqui no meu primeiro ponto e eu coloco 2 juntos. Fiz o primeiro, coloco a agulha no mesmo lugar e fiz o segundo. Venho aqui no próximo e coloco mais 2 juntos. No próximo, mais 2 juntos. Tá? Então, eu coloquei 2 em cada ponto. Totalizou 6 pontos aqui para fazer essa curva. Eu vou vir aqui no próximo ponto e vou colocar um ponto para cada, inclusive nos pontos seguintes também. Até a gente voltar toda a carreira e chegar aqui nessa outra curva. Aqui a gente vai fazer os mesmos aumentos que a gente fez aqui desse lado, tá? E aí, eu chego aqui na outra curva, eu tenho aqueles 3 pontos juntos. Aqui eu já vou iniciar os meus aumentos. Então, eu vou colocar 2 pontos para cada. 2, venho no próximo, mais 2. Venho aqui no próximo, mais 2. Então, nós completamos aqui os 6 pontos para fazer essa curva, tá? Completou os 6 pontos, a gente vai precisar fechar essa carreira. E para fechar essa carreira, eu vou localizar aqui o meu primeiro ponto baixo. O meu primeiro ponto baixo é esse que tem aqui um V, tá vendo? Uma perninha de cada lado e uma correntinha em cima. Esse é o meu primeiro ponto baixo. E é exatamente aqui que eu vou colocar a minha agulha e fechar a carreira. Eu coloco embaixo da correntinha, eu laço o fio e faço um baixíssimo. Fechei aqui a minha carreira. E agora, a gente vai partir para a próxima carreira, que vai ser a nossa última carreira dessa base. Então, sempre fazendo aqui uma correntinha de subida, já venho aqui no meu próximo ponto e vou colocando um ponto baixo para cada, até chegar lá na próxima curva. Olha, eu fiz aqui o meu último ponto e aqui eu tenho a minha curva. Como que eu sei que aqui inicia a minha curva? Porque eu tenho aqui 2 pontos juntos. Então, exatamente nesse primeiro ponto aqui, vai iniciar a minha curva. Então, aqui eu vou colocar um ponto sozinho. No próximo, eu vou colocar 2 juntos. No próximo, um sozinho. No próximo, 2 juntos. No próximo, um sozinho. No próximo, 2 juntos. E termino aqui com um sozinho, igual quando a gente iniciou aqui. Então, completei essa curva desse lado. E agora, eu vou continuar fazendo um ponto para cada, até chegar aqui desse outro lado. Olha, cheguei aqui, eu tenho aqueles 2 pontos juntos da minha curva. Então, aqui eu vou iniciar os aumentos, tá? Lembrando que no primeiro começa com um sozinho, no segundo eu já faço 2 juntos. No próximo, um sozinho, no próximo, 2 juntos, no próximo, um sozinho, no próximo, 2 juntos, e no próximo eu termino com um sozinho. Feito isso, agora eu vou fechar essa carreira. Eu vou fechar essa carreira de uma forma diferente que a gente fechou as anteriores, por quê? Porque além da gente fechar, a gente já vai subir a bolsa, ou seja, já vai começar a fazer o comprimento da bolsa.
essa daqui é a nossa base, tá? Então, a princípio, a gente terminou a base. E para subir aqui a carreira, eu vou esticar um pouquinho essa argola que está na minha agulha. Eu vou achar aqui o meu primeiro ponto baixo. Qual que é o primeiro ponto baixo? É aquele que eu tenho aqui duas perninhas e uma correntinha deitada em cima dele. E é aqui que eu vou colocar a minha agulha, só que dessa vez de trás para frente. Puxo essa laçada aqui, lá para trás. E aqui eu fechei a minha carreira. Como eu vou precisar subir a próxima carreira, que é o comprimento da bolsa, então agora eu vou colocar a agulha, tá vendo aqui uma laçada, que é dessa argola que foi lá para trás? Olha, se você esticar, você vê que essa daqui é a laçada da argola. E eu vou colocar a agulha pegando só uma alcinha, porque ela tem duas alcinhas aqui, olha. E eu vou pegar só a alcinha de cima, assim. Coloco essa laçadinha na agulha, laço o fio e trago uma argola aqui pra frente. Em seguida, eu laço novamente e faço o meu primeiro ponto. Então, aqui eu já estou subindo para a primeira carreira do comprimento da bolsa. Em seguida, eu vou vir aqui no meu ponto do lado, tem a correntinha e ela tem duas alcinhas. E eu vou colocar a agulha pegando só uma alcinha também. Laço, faço ponto baixo. No próximo ponto, pego só uma alcinha e faço ponto baixo. Agora, nós vamos fazer um ponto para cada e não precisamos mais fazer aumentos nas laterais. Então, aqui é só fazer um ponto baixo, pegando sempre a alcinha de trás até finalizar essa carreira. Tá? Por que eu gosto de fazer pegando a alcinha de trás? Porque fica marcado aqui a divisão, que é a base, com a subida da bolsa. Então, ela vai formando uma paredinha e fica essas alcinhas aqui evidentes, dividindo a primeira carreira da subida com a nossa base, tá vendo? Então, eu vou continuar fazendo, tá? Quando chegar aqui nas laterais, não muda nada, continua fazendo um ponto para cada, pegando só uma alcinha, e aí, chegando aqui no final, eu retorno com vocês. Olha, eu cheguei aqui no finalzinho da carreira, fiz aqui o meu último ponto baixo pegando a alcinha de trás, e aqui eu já tenho o meu primeiro ponto. Então, eu vou precisar fechar a minha carreira. Eu vou esticar essa alcinha, eu vou achar o meu primeiro ponto baixo. Lembra que eu falei que o primeiro ponto baixo é sempre aquele em que tem as duas perninhas e uma correntinha deitada em cima dele, tá? Às vezes é normal se confundir com esse daqui, mas não é esse. Esse aqui é uma correntinha só de subida. Por quê? Porque não tem a correntinha em cima dele. Então, não dá pra gente fechar aqui. A gente vai fechar nessa primeira correntinha deitada. Eu vou colocar a agulha de trás pra frente. Coloco essa laçada aqui na agulha, levo a laçada lá pra trás, e aqui eu fecho a minha carreira, tá vendo? E eu vou subir pra segunda carreira. E aí, eu vou localizar o ponto que está exatamente embaixo dessa laçada que eu levei lá pra trás. Então, eu venho aqui, localizo o ponto que está bem baixo, e eu vou colocar a agulha no centro desse ponto. O centro desse ponto é onde eu tenho aqui, olha, uma perninha de um lado e uma perninha de outro, tá vendo? Que forma um V. Então, eu vou colocar a agulha bem no centro dessas perninhas. E aí, eu coloco essa alcinha no gancho da agulha, laço o fio e trago pra frente. Olha, saiu bem no meio do ponto, tá vendo? Aí, eu laço e formo aqui o meu primeiro ponto baixo centrado. Esse ponto chama ponto baixo centrado, porque a gente coloca sempre no centro dos pontos. Então, venho aqui no próximo ponto, olha, eu tenho aqui uma perninha de cada lado. Coloco a agulha bem no centro, laço e faço ponto baixo centrado. E eu vou fazendo isso em todos os pontos, sempre colocando no centro do ponto. Se vocês tiverem dúvida se tá colocando no lugar certo, quando vocês colocam a agulha, lá atrás tem que sair uma perninha de cada lado e uma voltinha em cima, tá? E aqui é um ponto para cada também, tá? A minha aqui, carreira, ela está dando 43 pontos em cada carreira. Então, vocês vão fazendo 43 pontos em cada carreira que nós vamos subindo aqui a altura da bolsa.
Quando chegar aqui nas laterais, não muda nada. A gente continua fazendo aqui um ponto para cada também, tá? Eu vou fazer aqui os meus 43 pontos, aí eu já retorno com vocês pra gente encerrar essa carreira. Estou chegando aqui no finalzinho da carreira e eu vou fechar ela. Eu vou puxar essa argolinha para ela ficar um pouquinho maior. Eu tenho aqui o meu primeiro ponto de subida e o meu primeiro ponto baixo aqui do lado dele. E a minha correntinha deitada aqui. Então, a gente sempre fecha a carreira onde tem a correntinha deitada, tá? No caso, essa. Coloco a agulha de trás para frente, passando por baixo da correntinha e levo essa alcinha lá para trás. Então, aqui eu fechei a carreira, tá? Vou subir para a próxima. Como a gente está trabalhando com ponto baixo centrado, então, eu vou localizar o ponto que está bem embaixo da alça que eu levei lá para trás, que é essa laçada aqui. Então, aqui eu tenho o ponto que nós vamos iniciar a próxima carreira. Coloco a agulha no meio desse ponto, tá vendo? Olha, bem no centro do ponto, olha lá atrás, levo a laçada no gancho da agulha. E aqui eu já fiz o meu primeiro ponto, tá? Continuo fazendo da mesma forma que eu fiz na carreira de baixo, fazendo um ponto para cada. Sempre colocando a agulha no centro do ponto, tá? Olha, e nós vamos trabalhando assim, tá? A bolsa todinha, ela é feita aí em ponto baixo centrado até o final do comprimento dela. Depois que nós fizemos o comprimento dela, nós vamos fazer a aba da bolsa, que é aquela parte que fecha a bolsa. Então, eu vou fazer aqui, olha, até agora eu fiz uma, duas, três carreiras do comprimento da minha bolsa. Então, eu vou fazer um total de 13 carreiras. E aí, fazendo esse total de carreiras, eu já retorno aqui com vocês pra gente poder fazer a próxima etapa. Olha, então, eu fiz aqui as minhas 13 carreiras. Até agora, o meu comprimento aqui, até o início da base, deu 15 centímetros e meio, tá? Nessa próxima carreira, a gente vai continuar fazendo os mesmos pontos, mas de uma forma um pouquinho diferente. Por quê? Porque agora, a gente vai começar a fazer as laterais um pouco mais arredondadinha, tá? Pra ficar com aquele modelo mais oval aqui dos lados. Então, a gente vai fazer o seguinte, aqui eu vou iniciar normal, tá? Fechei aqui a carreira 13, normal, já estou subindo na carreira 14, e aqui a gente continua fazendo um ponto para cada. Quando chegar ali na lateral, a gente vai fazer uma diminuição nessa lateral e uma diminuição nessa outra lateral aqui, para ela ir tomando um formato mais arredondado, tá? Então, eu vou fazendo aqui, quando chegar aqui na lateral, eu retorno com vocês. Olha, fiz o meu último ponto, aqui eu já tenho a lateral, eu tenho a voltinha aqui, tá vendo? Então, aqui, exatamente nesses dois pontos, a gente vai fazer uma diminuição. Então, para fazer a diminuição, nós colocamos a agulha no centro do ponto normal, eu vou laçar o fio, eu trago para cima, eu fico aqui com duas laçadas. Eu não fecho esse ponto, tá? Eu permaneço aqui com as duas laçadas, eu já venho direto no próximo ponto, coloco a agulha, laço, trago para cima, ficando com 3 laçadas. Eu vou laçar o fio e vou passar por dentro das 3 de uma vez só. Então, aqui foi uma diminuição, tá? Aí, continuo fazendo aqui normal, um ponto para cada, até chegar lá do outro lado. Vai lá no outro lado, bem na lateral, a gente vai fazer do jeitinho que a gente fez aqui. A mesma coisa. Então, eu cheguei aqui na minha outra lateral, e eu vou fazer a mesma coisa. Bem aqui nessa curva, eu vou fazer uma diminuição. Coloco a agulha no próximo ponto, trago pra cima e não fecho o ponto. Já vou no próximo ponto, fico com 3 laçadas, laço e passo por dentro das 3 de uma vez só, tá? Então, fiz aqui uma diminuição também. E aí, eu continuo até encerrar essa carreira. Encerrei a carreira. E agora, eu vou partir para a próxima carreira, vai ser a carreira de número 15. Nessa carreira, nós vamos fazer a mesma coisa, continuamos fazendo normal aqui os pontos, tá?
Aí, chegou na lateral, a gente também faz a diminuição, igualzinho fizemos na carreira anterior. Então, eu cheguei aqui na lateral. Fiz aqui o meu último ponto, o próximo eu tenho aquela diminuição da carreira de baixo. E aqui eu vou iniciar a próxima diminuição. Eu vou colocar a agulha bem no centro do ponto, tá vendo? Olha, tem um ponto aqui meio curvado, né? Meio inclinado e um outro atrás dele. É bem no meio desse ponto aqui que eu vou colocar a minha agulha, tá? Acho um espaço aqui, coloca, laço, trago pra cima. Venho no próximo ponto, laço e fecho aqui. Fiz mais uma diminuição, tá bom? Continuo fazendo um para cada. Desse outro lado, vou fazer essa mesma diminuição novamente. E essas diminuições nós vamos fazendo até o final, tá? A gente tá na carreira de número 15. A minha bolsa, ela vai ter um total de 17 carreiras. Ou seja, eu vou fazer mais 2 carreiras dessa forma. E aí, a gente finaliza o comprimento da bolsa. Eu estou fazendo aqui a minha última carreira. Eu voltei aqui para dar uma dica para vocês. Esse último aumento que eu vou fazer aqui na lateral, eu vou fazer a partir do penúltimo ponto que eu tenho antes da minha diminuição, tá? Então, eu vou vir aqui, olha, eu tenho esse ponto inteiro, tá? Antes da minha diminuição, vou colocar a agulha nele, e aqui sim eu começo a minha diminuição, tá? Aí, eu vou no ponto seguinte, prontinho, tá? Só pra diminuição não ficar correndo pro lado esquerdo. E aqui, a gente continua fazendo os pontos normais, tá? Eu só mudei essa forma na última carreira, as demais carreiras eu fiz a diminuição do jeitinho que eu mostrei pra vocês na primeira, tá? Então, essa já é a minha última carreira e eu vou finalizar ela aqui. Aqui é a minha última carreira, eu vou fechar. Fechei a carreira. Aí, agora, antes de iniciar a aba da bolsa, nós vamos fazer aqui um acabamento em ponto baixíssimo em todo o redor dessa abertura aqui da bolsa. Então, agora, eu não coloco a agulha no centro do ponto, tá? Assim que eu levo a laçada lá pra trás, eu venho na voltinha da laçada que eu levei lá pra trás. Coloco a agulha nessa voltinha, coloco a laçada no gancho da agulha, laço o fio e trago a argola aqui pra frente. Em seguida, eu vou vir aqui no ponto do lado, vou colocar a agulha, eu vou laçar o fio e eu vou fazer um ponto baixíssimo. Ou seja, eu passo a laçada por baixo da correntinha e passo a laçada por dentro da argolinha que está na minha agulha. Tá vendo? Eu passei pelas duas, de uma vez só. Então, venho aqui do lado, laço, passando por baixo e passo por dentro da argola que está na minha agulha. E aí, vai ficar esses pontinhos aqui de correntinha deitada como um acabamento, tá? E a gente vai fazer isso em todo o redor da bolsa. Laço, passo por dentro. Laço, passo por dentro. Laço, passo por dentro. E assim, tá? Vou terminar de fazer aqui e já retorno com vocês. Cheguei aqui no finalzinho, fiz aqui minha última correntinha, um ponto baixíssimo. Aqui eu não faço porque eu já tenho a minha primeira, tá? Então, aqui a gente vai fechar esse ponto. Eu vou cortar o meu fio. Trago o fio todo pra frente. Eu vou passar a agulha por trás dessa minha primeira correntinha deitada aqui, que eu fiz de acabamento. Olha, desse jeito aqui, tá? E aí, eu levo esse fiozinho lá pra trás. Depois, esse mesmo fiozinho, eu vou passar por dentro dessa minha última correntinha de acabamento aqui. De forma que eu venha com a agulha aqui por trás. E aí, eu vou aparecer bem no meio dessa correntinha. Assim, olha, vai ficar uma perninha de cada lado. Eu vou laçar o fio e eu vou passar por dentro dessa correntinha. Dou uma esticadinha aqui pra ajustar, pra ficar do mesmo tamanho dos outros pontos, tá? E aí, fechei aqui o acabamento. Esse fiozinho, eu vou arrematando aqui por dentro, tá? Eu vou escondendo ele entre os pontos, pra ele ficar bem preso, tá? Quem costuma colar com cola de artesanato, pode ser, ou quem costuma costurar com linha e agulha de costura também pode ser.
E aí, a gente vai passando aqui, tá? Pra ele ficar preso. Bom, terminamos aqui todo o comprimento da bolsa. Ela dá uma leve arredondada aqui na abertura dela, tá? Pra ficar com esse efeito aqui, por isso a gente fez as diminuições. E agora, a gente vai fazer a aba da bolsa, aquela parte de fechamento. E eu vou iniciar fazendo essa aba aqui pela parte de trás. Qual que é a parte de trás? Eu sempre escolho a parte em que a gente finaliza e inicia as carreiras, tá? Se vocês olharem bem, vocês podem ver que tem uma carreira aqui, olha, que é essa daqui, que ela fica um pouquinho mais saltadinha pra frente e é normal, tá? É porque a gente aqui fez as subidas, né? Mas é normal ela ficar um pouquinho mais saltada, mas só por esse motivo eu deixo essa parte de trás e essa parte aqui que eu acho mais bonita, eu deixo a parte de frente da bolsa. Aqui, gente, vocês vão fazer o seguinte, tá? Nós vamos centralizar essa aba aqui, pegando só essa parte de trás da bolsa. Então, eu vou iniciar a partir do meu terceiro ponto, tá? Qual que é o meu terceiro ponto? Eu vou contar aqui, olha, eu tenho a minha primeira correntinha, a segunda e a terceira. Então, aqui que eu vou iniciar a minha aba. Daqui do outro lado, eu vou contar a mesma coisa. Eu tenho aqui a minha primeira, a segunda, a terceira, ou seja, o meu último ponto vai ser bem aqui, tá bom? Então, se for mais fácil, vocês podem colocar um marcador, tá? Ou qualquer outra coisa, uma linha, uma agulha, só para vocês saberem que aqui vocês vão fazer o último ponto, tá? Então, aqui, olha, contando a terceira correntinha, eu tenho um ponto logo embaixo dessa correntinha. E é nesse ponto que eu vou colocar a minha agulha no centro dele, tá? Vou laçar o fio e trago uma argolinha aqui pra frente. E faço o meu primeiro ponto. Aqui a gente já tá iniciando a aba da bolsa. Venho aqui no ponto do lado e faço ponto baixo centrado. Igualzinho a gente trabalhou em todo o comprimento aqui da bolsa. Eu vou fazendo assim, tá? E aí, eu vou fazer o meu último ponto exatamente onde eu coloquei a minha agulha aqui. Ou seja, no ponto que está bem embaixo dessa correntinha. Fiz aqui o meu último ponto. Eu vou subir uma correntinha. Eu vou virar a bolsa. Ela vai ficar com a frente agora pra gente, tá? E aqui em cima, eu vou continuar fazendo os pontos, porém, a gente vai voltar agora a carreira, tá? Então, aqui, eu vou vir aqui no meu primeiro ponto que eu tenho aqui, ó, vou colocar a agulha de forma que fique a correntinha em cima da agulha, tá vendo? Eu laço o fio e eu vou fazer ponto baixo. Venho no ponto seguinte, faço ponto baixo, tá? Então, a mesma coisa, carreiras de vai e vem, todas com ponto baixo, com a mesma quantidade de pontos, tá? Se vocês tiverem dúvida, eu vou contar aqui quantos pontos deram. Olha, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 pontos. Então, a gente vai fazendo carreiras com 13 pontos cada. Carreiras de vai e vem. E aí, aqui, a gente já vai determinar o tamanho que vai ser a nossa aba. Se vocês quiserem uma aba mais comprida, vocês vão fazer mais carreiras. Se vocês quiserem uma aba mais curtinha, faça menos carreiras, tá? Ó, cheguei aqui no finalzinho, faço correntinha de subida, viro a bolsa e vou colocar a agulha já no meu primeiro ponto que eu tenho aqui na lateral. Laço e volto a carreira novamente fazendo ponto baixo, tá? A mesma quantidade de pontos, no meu caso aqui, 13 pontos. Certo? Eu vou fazer aqui um total de 11 carreiras. E aí, fazendo essa quantidade, eu já retorno aqui com vocês. Eu fiz aqui, então, minhas 11 carreiras no total, tá? Eu conto a partir dessa primeira carreira que nós fizemos aqui atrás. Então, no total, ficou 11. Aqui eu fiz o meu último ponto, eu vou cortar esse fio. Esse fiozinho aqui, eu vou arrematar ele, trazendo ele aqui pra lateral. Eu não vou puxar muito pra esse ponto aqui, olha, ele não ficar retorcido. Então, eu vou puxar só um pouquinho, dar uma ajeitada nele pra ficar igual aos outros. E esse fiozinho a gente vai arrematando. Vou levar ele aqui pra trás novamente, passando pela lateral. E aqui atrás a gente vai prendendo os fiozinhos aqui entre os pontos pra ele ficar bem escondidinho, tá?
Aí dá pra gente usar uma agulha menor pra poder fazer isso. Feito o arremate, agora a gente vai fazer um acabamento todo em ponto baixo aqui na aba da bolsa. Então, eu vou virar a bolsa, porque eu quero que esse acabamento fique os pontos de frente aqui na aba. Então, eu virei ela nessa posição que vocês estão vendo, tá? Que é a parte da frente da bolsa. E eu vou iniciar o acabamento daqui, dessa lateral, e vou fazendo aqui por baixo, e aqui na outra lateral a gente termina, tá? Então, para iniciar, eu vou vir bem aqui, olha, bem onde eu tenho a minha primeira carreira da aba, onde a gente pegou os pontos que já é da bolsa, e entre a minha segunda carreira da aba, eu tenho aqui um ponto de espaço, tá vendo? Eu tenho um espaço entre esses pontos. Aqui eu vou fazer o meu primeiro ponto colocando a agulha, eu vou laçar o fio e faço aqui um ponto. Venho aqui no espaço do lado, ó, entre uma carreira e outra, eu tenho um espaço. Coloco a agulha, já vou deixar esse fio inicial rente aqui, porque conforme a gente vai laçar o fio e fazer o ponto, ele já fica preso e escondido aqui, e a gente não precisa arrematar depois. Então, trago o fio pra cima e faço ponto baixo. Venho aqui no próximo espaço, laço, faço ponto baixo. Venho no próximo e vou fazendo aqui um ponto baixo em todos esses espaços, tá? Entre uma carreira e outra, a gente encontra aqui esses espaços, tá? Na verdade, são pontos que estão deitados, ó, um ponto deitado aqui, correntinha de subida, um ponto deitado, e assim vai. Aí, a gente vai colocando a agulha e vai fazendo todos os pontos baixos. Aqui, onde eu viro a minha aba, o que que eu faço? Eu fiz aqui o meu último ponto baixo. No mesmo lugar que eu fiz esse último ponto baixo, eu vou fazer mais um ponto. Venho aqui já na correntinha da lateral de cima e faço o meu primeiro aqui, já seguindo essa reta daqui de cima. E aqui eu continuo colocando um ponto baixo para cada. Vai ficando assim, ó, tá vendo? Fez a curvinha aqui, aí continuo fazendo até o outro lado. Aqui eu tenho a minha quina, que divide uma lateral da outra. Eu vou colocar a agulha nesse último ponto e eu vou fazer 2 juntos também, para poder fazer essa volta. E aqui eu continuo. Fiz 2 juntos aqui, venho no próximo ponto e já faço outro ponto, ó. E aqui eu tenho aqueles espaços entre uma carreira e outra. Aí, a gente vai colocando os pontos baixos nesses espaços. E aqui a gente termina. Lembra que a gente iniciou bem aqui entre a primeira carreira e a segunda. Então, a gente vai terminar entre essa penúltima carreira e a última. Tá? Olha, então, fizemos aqui o acabamento da nossa aba. Agora, eu vou cortar esse fio. E vou fazer o acabamento aqui. Puxei todo esse fio, eu vou passar ele pelo primeiro ponto que eu tiver aqui mais próximo dele, porque eu vou levar esse fio para a parte de dentro da bolsa. Então, passei ele por aqui, viro a bolsa e arremato ele aqui por dentro. Então, aqui por dentro, eu vou usar uma agulha mais fininha e vou passando ele por dentro dos pontos, tá?
Eu arrematei aqui o fiozinho e agora a nossa bolsa, ela está praticamente pronta. O que a gente precisa fazer agora é colocar os acessórios, como fecho, alças. Para esse modelo de bolsa, eu vou usar esse fecho aqui. Esse daqui é um fecho imantado de couro, olha. Ele tem ímãs aqui e a gente vai colocar uma parte dessa aqui na aba e a outra parte na bolsa. E ele tem esses buraquinhos aqui que a gente consegue costurar na peça. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou usar 2 pedacinhos do fio de malha, que eu trabalhei a bolsa, e eu vou passar por esses buraquinhos aqui do fecho. Essa costura, ela é muito simples de fazer. Vocês passam aqui o fiozinho. Ó, ajeita aqui o fiozinho. Aí, vocês vão medir o centro aqui da aba, o mesmo espaço que vocês deixam de um lado, deixa do outro, tá? E aqui vocês têm que medir também para ver se vai casar imã com imã. Então, eu coloco aqui, posiciono essa outra parte aqui embaixo, tá? Então, eu tenho aqui, olha, o início do comprimento da bolsa. Aqui é a base dela. Então, eu vou posicionar aqui de uma forma que eu sei que vai alcançar aqui na hora do fechamento, tá? Então, eu vou centralizar certinho aqui. Achei onde que eu vou colocar, tá? Achei o centro certinho. Aí, eu prego aqui de um lado e aqui de outro lado. E é muito simples fazer isso, tá? Vocês vão colocar o fiozinho igual eu mostrei pra vocês. Esse fiozinho, ele vai lá pra parte de trás, aqui da minha aba. Olha, eu puxo aqui um fiozinho de um lado e o outro fiozinho aqui do outro lado. Assim, tá? E aqui na parte de dentro, eu vou amarrar o fiozinho, dando um nozinho. Esses 2 pedacinhos de fio, eu vou arrematar aqui pros lados. Arrematei esse de um lado, escondo ele todinho, até a pontinha dele, tá? E aí, vocês podem dar aquele acabamento que eu sugiro, que é com cola de artesanato, ou com costura mesmo, pode costurar com linha e agulha. E aqui do outro lado também, tá? Aí, esse nozinho vocês cobrem assim, ó. Pode cobrir com o próprio tecido mesmo do fio. Coloca um tecido aqui por cima, porque ele fica bem escondidinho, tá vendo? Ó. E vocês vão fazer a mesma coisa aqui na parte de baixo. Só que aqui na parte de baixo, vocês vão amarrar por dentro da bolsa. Então, posiciona aqui o fecho, tá? Vai passar os 2 fiozinhos lá por dentro, dá um nozinho e faz a mesma coisa. Um fiozinho corre para um lado, outro fiozinho corre para o outro lado, passando por baixo dos pontos, tá? E aí, a gente finaliza aqui a colocação do fecho. Então, eu coloquei aqui o outro fecho embaixo. E aqui a gente testa para ver se deu certinho o fechamento, tá? E agora, a gente vai colocar as alças. Eu vou usar essas alças de corrente. Ela já tem aqui a argola articulada nas alças. E aí, eu só vou prender aqui na bolsa. Eu vou colocar aqui nessa parte de trás, pegando essa primeira carreira que eu fiz da aba. Eu vou pegar aqui, mais ou menos, uns 2 pontos com a minha argola articulada, tá vendo? Eu abracei 2 pontos aqui e coloquei a argola. E eu faço a mesma coisa lá do outro lado. Então, ficou pronta a nossa bolsa. Ela ficou bem espaçosa aqui por dentro. E ficou um tamanho bem legal. Então, como eu fiz esse tamanho um pouquinho maior, eu dei preferência para usar esse fio da Fischer, porque ele é um fio extremamente leve, que torna a peça bem levinha.
Então, essa bolsa, ela tá extremamente leve, tá? Ficou com um tamanho excelente, cabe bastante coisa. Ela ficou aqui com esse formato oval, aqui na parte de cima, tá vendo? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se ficar alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo vocês. Obrigada e até a próxima!